Graça e paz, meus queridos irmãos, amigos. Vamos então para um segundo vídeo aula a respeito do direito que temos das bênçãos de Deus, entre as quais eu destaco uma que é a chamada bênção financeira. Esta bênção financeira ela não tem nenhuma ligação, nenhum vínculo com tipos de ensinamento ou doutrina, disciplina, que direciona um irmão, uma irmã, um conhecedor da palavra, ao compromisso ou à necessidade de quanto mais dar, mais receber da parte de Deus. Não é isso, certo? Porque a Bíblia não trata deste assunto especificamente para que a pessoa não venha entender que da parte de Deus o interesse dele é o nosso dinheiro. Em hipótese alguma, Deus não se preocupa com isso, porque os nossos recursos são resultado dos nossos trabalhos para que nós realizamos aquilo que nós desejamos, ou sonhamos, ou projetamos aqui na Terra. Nunca podemos esquecer que, em primeiro lugar, deve estar o objetivo, o compromisso nosso de buscar primeiro o reino de Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses para dar uma explicação simples sobre o que é esse reino de Deus. Você sabe que para que uma pessoa possa reinar, ele precisa ter um povo, precisa ter alguém para ele reinar sobre essa pessoa. E o reino de Deus aqui é um plano que Deus tem aqui na terra, mas que ele só pode ser desenvolvido, desempenhado através dos seus filhos. E esse plano é o plano de propagar, divulgar o evangelho de salvação. O seu sonho de ter o ser humano resgatado do pecado. Este é o reino de Deus, é um reino, é um governo. Então ele traz isso para dentro de nós, na medida em que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, passamos então a nos tornar filho de Deus novamente, porque outrora perdemos esse privilégio mediante o pecado de Adão e Eva, passamos a ser criatura, mas mediante a morte de Cristo e ao reconhecimento e a aceitação de que Jesus Cristo é o único que pode nos encaminhar a Deus, aceitando Ele, o Espírito Santo entra dentro de nós, e aí então nós herdamos novamente esse direito de sermos chamados filhos de Deus. Todas as pessoas que estão no mundo, claro que eles são filhos de Deus, mas Deus não os trata como filhos, Deus os vê como criaturas. Mas o plano de Deus para eles é o mesmo plano que Ele tem para nós, plano de salvação, que também tem para as pessoas, seja macumbeiro, seja feiticeiro, seja maçônico, seja quem for. O plano que Deus tem de salvação para a nossa vida também pertence a eles. Porque a Bíblia diz no livro de João, capítulo 3, versículo 10, que Deus amou o mundo, falando de pessoas, não o mundo físico, não o mundo material. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui está imbuído raça, cor, religião, nível de cultura, nível cultural, estudantil, qual for. O plano de salvação é para eles também. Porém, Deus não os trata, não os abençoa. A sua misericórdia permite que eles possam adquirir os seus patrimônios, os seus bens, mediante o seu trabalho e a sua administração. Deus não vai tirar isso deles, esse direito deles. Imagina Deus dar a eles, Deus, pela sua infinita misericórdia, deixar eles viver, trabalhar e não deixar eles usufruir do resultado do seu trabalho. Deus estaria sendo injusto,
nesse quesito. Então, agora, para nós, Deus já olha como filhos e nos trata como filho, mediante o nosso comportamento, nosso testemunho, nosso exemplo de vida, nossa reputação, a condução dos nossos passos neste mundo tão cruel, tão perdido. Deus então ele nos trata como filhos. Eu vou te dar um exemplo simples. Digamos que uma família tem um filho que vive uma vida desregrada, uma vida sem nenhum valor e nenhuma consideração, nenhum respeito aos seus pais, e tem um filho que já valoriza, respeita, é educado, dá bom testemunho, bom exemplo. Então esse que dá mau exemplo, mau testemunho perante a sociedade, ele vai colher maus resultados do seu comportamento, enquanto que esse que vive um comportamento exemplar vai colher bons resultados, tanto perante a sociedade como da sua própria casa. O pai nunca vai deixar de ser pai desse desobediente, sempre será pai. Mas se ele ainda assim ajudar o seu filho nos seus erros, seus pecados, ele estaria acobertando os seus erros ou incentivando ele a continuar errado, porque ele estaria tratando ele igual. Não, ele não faz isso. Mas ele sempre continua vendo ele como filho, não vai rasgar a certidão de nascimento, e se o pai ou a mãe vier a falecer, ele vai ter direito nos seus patrimônios também. Claro que ele vai ter. Agora, perante Deus, essa pessoa não tem direito à vida eterna, de salvação, à vida com Deus, se ele vive uma vida desregrada, em hipótese alguma. Enquanto que o outro que vive uma vida de obediência terá esse privilégio, certo? Então, aí a gente vê hoje, nos nossos dias atuais, um certo tipo de ensinamento de que Deus quer o nosso dinheiro. Não, Deus não quer o nosso dinheiro. A obra de Deus carece de recursos financeiros para que ela seja feita, para que ela seja desenvolvida, e em nenhum momento Deus nos deixou o compromisso de construir templos. Não, nós podemos construir um abrigo para acolher pessoas que estão em uma necessidade muito grande, vivendo na rua, ao léu do tempo. Nós vamos, claro que o pessoal vai construir, mas Deus não mandou nós construir templos monstruosos, templos riquíssimos em materiais. Não é isso que Deus quer de nós. Esse recurso dá bem para nós investirmos em outra coisa. Mas não estou aqui para pregar e ensinar sobre isso, mas apenas um parênteses que eu abri aqui. Mas o que eu quero te dizer aqui é que Deus tem para nós esse privilégio de nós sermos abençoados financeiramente, porque as bênçãos de Deus elas já estão disponíveis a nós. Ela está à nossa disposição. Bênçãos de tudo que é a área da nossa vida. Bênção familiar, a bênção da saúde, a bênção do emprego, a bênção do nosso carro, como é que eu vou te dizer, sem que haja pane, sem que haja prejuízos. Aí eu fico pensando, mas que bênção. Eu vou te dizer uma coisa. Se você tem um carro que é resultado do teu sacrifício, resultado do teu trabalho, isso é uma bênção de Deus. Agora, se você não cuidar este carro, é lógico que esse carro vai começar a ter problemas mecânicos. Se você andar de maneira errada perante a sinalização de trânsito, você pode causar um acidente, provocar um dano e ter um dano maior. Então, você está desprezando, se descuidando, prejudicando a bênção que está de Deus sobre a tua vida nos cuidados desse carro. A bênção do casamento existe? Claro que existe. Se você namorou, noivou e casou de maneira correta, a bênção de Deus está sobre a tua casa. Agora não está dizendo que não vai ter problema.
problema de adversidade de entendimento, de gosto, de hábitos, claro que vai ter, mas não vou fazer disso um pé de guerra para o meu casamento. Então é uma bênção, eu vou ter que cuidar. Então as bênçãos de Deus, elas estão sobre nós, sobre a nossa vida, mas nós precisamos cuidar. E quando tiver uma oportunidade de nós angariarmos mais, nós temos todo esse direito. É lógico que temos. Agora, o que nós nunca podemos deixar de lado é de priorizar a busca de primeiro reino de Deus. Primeiro reino de Deus, que é o seu plano de salvação, tanto para nós como para os que estão à nossa volta. E dentro desse plano de Deus, esse reino de Deus, está a sua vontade, que é ver nós vivendo uma vida de bom testemunho perante este mundo tão cruel que nós estamos vivendo. Como eu quero ler um versículo bíblico que eu gosto muito, que está na Bíblia Sagrada, que está no livro do apóstolo, escrito pelo apóstolo São Paulo, na sua carta aos irmãos de Éfeso, no capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, na pessoa de Cristo Jesus, nós temos todas as bênçãos que precisamos. Elas estão sobre nós. Agora, nós, dependendo da forma que nós cuidar ou administrar, teremos mais sucesso. Certo? Seria mais ou menos assim: eu vivendo em uma cidade e os meus pais em outra cidade. Eu tenho dos meus pais o direito no que eles têm lá. Se eu ligar para eles e pedir: pai, eu preciso de tanto, os pais vão me enviar. Agora, no tocante à vida espiritual, eu não preciso ligar para Deus, até não tem como ligar para Deus, mas Deus está me observando. O pai, para mim dizer para o pai para que eu quero tal dinheiro que eu estou pedindo, eu vou ter que explicar para ele e mostrar para ele. Agora Deus não. Deus, eu não preciso mostrar nada para ele. Deus está vendo tudo, porque dos olhos de Deus não se esconde nada. Então, na pessoa de Cristo que está à destra de Deus Pai, eu tenho todo o direito de conquistar aqui na terra as bênçãos que eu necessito. Bênçãos espirituais, entendimento, sabedoria, para mim conduzir a minha vida, para mim aproveitar as oportunidades que tem, para mim administrar as oportunidades que tem. Então eu preciso viver uma vida que dê a Deus o prazer de me contemplar como seu filho. Eu preciso. Não basta eu dizer que sou cristão, porque dizer é uma coisa, viver é bem outra. Não basta eu ser ligado ao rol de membro de uma instituição financeira, porque isso não vai mudar a minha vida diante de Deus. Isso para Deus tem muito pouca importância, ou podemos dizer que nenhuma, quando a minha vida não condiz com a vida de filho de Deus. Porque a minha educação para viver aqui como filho de Deus, ela está nas Escrituras. Eu preciso de que alguém me ensine. Então veja, se as bênçãos de Deus estão à nossa disposição, viemos uma pergunta: mas por que me falta alguma coisa? Porque nós temos esse sentimento de que sempre está nos faltando algo, não é verdade? Parece que algo está nos faltando. Parece que nós queríamos mais, e não é pecado ter mais, e não é pecado buscar mais, não é pecado desejar mais. O problema é quando nós substituímos a prioridade de buscar primeiro o reino de Deus para buscar primeiro as coisas dessa terra. Nós temos todo esse direito.
todo esse direito. Eu estou dando uma explicação aqui para os irmãos porque eu me deparei com uma oportunidade de ser abençoado, de conquistar bênçãos para a minha vida, e nela estar a bênção espiritual, e essa bênção se chama bênção financeira, com a bênção espiritual de Deus sobre a minha vida. Eu me deparei com ela e eu quero compartilhar ela com você. Eu vejo pessoas que não estão servindo a Deus, estão crescendo financeiramente, conquistando financeiramente, e eu não vejo nesse trabalho que eu observo, eu não vejo erro, não vejo pecado. Então eu, aproveitando o ensejo, adquiri essa oportunidade, me agarrei nessa oportunidade, me apeguei a essa oportunidade e não quero deixar de compartilhá-la com você como teu irmão em Cristo. Mas por isso eu estou dando as explicações primeiramente, para que você entenda que nada na vida se conquista sem esforço, sem sacrifício. Escute, existem trabalhos em que você precisa trabalhar bastante para ganhar mais. Já existe trabalho em que a pessoa trabalha bastante, mas fisicamente você não vê sacrifício, mas ela tem mais resultado. Por quê? Porque ela já passou por essa etapa do sacrifício braçal, do sacrifício físico, entende? Daquele esforço. Então hoje ela não precisa mais, porque agora ela está só administrando o que ela conquistou e ganhando mais, administrando sem sacrifício, sem muito esforço, apenas cuidando para não botar fora, para que isso dê mais resultado. Então Deus me deu essa oportunidade e eu quero reparti-la com você. Por isso que eu criei esse grupo lá no Telegram e estou dando a você a oportunidade de convidar pessoas, porque é através destas pessoas que você vai ser abençoado financeiramente. E é através dessas pessoas, porque quanto mais as pessoas veem, quanto mais as pessoas ouvem, quanto mais as pessoas aprendem, mais as pessoas acreditam. Entende? Eu tenho um genro de uma filha que eu fiquei simplesmente impactado com os resultados que eles tiveram do seu trabalho. E há um mal entendido de muitas pessoas que enganjaram nesse mesmo caminho, pensando que pelos valores que eles ganharam, ou anunciam, ou divulgam, as pessoas entendem que é ganhar dinheiro fácil. Ninguém ganha dinheiro fácil, irmão. Ninguém ganha dinheiro fácil. Eu estou fazendo esse trabalho, eu estou administrando isso nos meus horários fora do serviço material, fora do meu serviço profissional. Estou fazendo isso. E você também pode fazer isso. E futuramente você pode se desligar do seu trabalho material. Não estou dizendo que você deve. É você que vai administrar isso. Então, é uma oportunidade que Deus está nos dando. No próximo vídeo eu já vou ser um pouquinho mais aprofundado e já vou te dar essa oportunidade. Eu levei tempo para começar a fazer os vídeos porque eu fiquei estudando muito qual a forma que eu podia aplicar e a forma que eu podia orientar de uma forma simples, compreensiva e que as pessoas pudessem ter o resultado esperado. Certo, irmãos? Eu tenho, os irmãos que me conhecem sabem que eu, como ministro do Evangelho, eu não prego, eu não ministro sobre a pessoa dizimar e ofertar. Eu ensino que isto é resultado da minha alegria e da minha salvação em ser salvo e servir a Deus, porque a obra de Deus precisa ser desenvolvida, a obra de Deus precisa ser feita, mas não cabe a mim dizer, colocar no coração de A ou B que ele tem que contribuir. Não faço isso.
isso eu não fiz, isso eu vi fazendo, cresci na vida espiritual fazendo, mas eu não faço porque não existe base bíblica para isso. Então eu quero te dizer para você que você pode ser muito abençoado financeiramente, mas você precisa entender, compreender e administrar esta oportunidade. Deus abençoe você. Estarei indo para o próximo vídeo. Um abraço